Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje, gente, vai ser bem um bate-papo esse vídeo aqui, tá? Vai ser referente ao diagnóstico do Pedro, de como que eu desconfiei, como que eu cheguei ao laudo, né? As pessoas que me alertaram. Eu vou deixar tudo em detalhes aqui. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês fiquem até o final. E bora pro vídeo! Bom, gente, então, de começo, o Pedro ele tem 5 anos de idade, né? Eu descobri o diagnóstico dele com 3 anos. 3 aninhos eu descobri o diagnóstico do Pedro. Eu vou falar de uma forma bem resumida para não ficar tão cansativo e tão longo esse vídeo. O Pedro, ele nasceu de 40 semanas e 3 dias de um parto normal. Antes disso, gente, eu tive uma gravidez complicada, assim, logo nas primeiras semanas, né? Eu tive descolamento de placenta. Até 12 semanas eu tive sangramento, sangrava todos os dias, era constante. Eu precisei me ausentar, né, do serviço, ficar de repouso absoluto, porque eu já tinha recebido o diagnóstico de que o Pedro não vingaria, né, de que teria um aborto espontâneo ali. Então eu não aceitei aquelas palavras, então eu fiz de tudo para manter o Pedro no forninho, tomei as medicações certas, fiz repouso, engordei bastante, gente, porque eu só comia e ficava deitada, ficava deitada e ia para o hospital, porque eu sangrava todos os dias. Então, gente, após as 12 semanas, né, o sangramento ele cessou, porém ainda tinha descolamento de placenta. Então, eu fiquei afastada pelo INSS do serviço, né, até o 6º mês de gravidez. Após o 6º mês de gravidez, dando tudo certinho, batendo as ultrações certinha, o descolamento colou, né, aí eu retornei às minhas atividades no serviço. E ganhei o Pedro de 40 semanas e 3 dias, gente. O Pedro, ele nasceu pequenininho, 46 centímetros, 3 quilos 200 e pouquinho, 3 quilos e 300, não lembro ao certo. Nasceu de parto normal, ele sempre foi pequenininho. Então, o médico, ele quis bater uma ultrassom da cabeça do Pedro, né, na maternidade. Por quê? Porque para menino, a circunferência da cabeça tem que ser de 31 a 32 centímetros. O mínimo é 31 e o do Pedro deu 30 centímetros. Então o médico achou pequena, né, a cabeça dele. Eu sem entender nada, falei, tá bom, né, pode fazer a ultrassom. Sendo que da Stephanie não tive isso, as outras mãezinhas também falaram que o médico não pediu, né, mas fiquei em paz. Fomos para casa, né? Saímos da maternidade, fomos para casa e o Pedro ainda não tinha batido essa ultrassom, né? Só que aí eu chegando em casa, tudo bonitinho, eu fui ler do que se tratava aquela ultrassom e tava informando que era uma ultrassom para verificar se o Pedro tinha microcefalia. Gente, quando eu li aquilo, meu mundo caiu, né? Eu comecei a pensar que o Pedro teria microcefalia, eu comecei a achar um monte de defeito no Pedro e o Pedro era perfeito, gente. Não me acalmei até pagarmos uma ultrassom particular para poder verificar se realmente tinha microcefalia ou não. Mas eu já estava assim, sabe? Com o coração na mão, Senhor, já vendo todo o futuro do Pedro. Eu sou daquelas pessoas que sofrem com antecedência, então Deus ele tem trabalhado isso dentro de mim, mas não é fácil não, viu, gente? Mas então, gente, batemos a ultrassom, o médico falou, nossa, não tem nada a ver isso, né? Olha aqui os neurônios dele, tudo certinho, bonitinho, fiquei aliviada, né? Aí agora vamos de 0, né, a 1 ano no desenvolvimento do Pedro. O Pedro, gente, ele sempre foi um bebê muito esperto. Eu falo que ele era um menino prodígio, né? Um bebê prodígio. Por quê? Porque o Pedro,
a gente estimulava tanto o Pedro que ele foi precoce em tudo. Ele sentou com 3 meses, ele já sentava assim, ó, durinho, com 3 meses. Com 5 meses ele já engateava, 5 para 6 meses. Antes dos 6 meses ele já começou a engatear. E ele andou, gente, com 9 meses. 9 meses e alguns dias o Pedro começou a andar. Pensa, gente, um toquinho, porque Pedro sempre foi muito pequenininho, né? Então pense naquele toquinho, todo andando no meio da casa. Era o Pedro, a coisa mais linda desse mundo. Então, gente, só que com 1 ano o Pedro ele só falava mamãe, Lola e vovó. Até com 1 ano e 3 meses, por aí, ele falava essas 3 palavras, né? E o Pedro também era um bebê que ele não acompanhava a gente. Tipo assim, as outras crianças, né? Ela acompanha com o olhar os pais. O Pedro não acompanhava. Então isso eu também já achava meio estranho, mas eu falava, né? Não tem nada a ver. E aí, com 1 ano e 3 meses, com 1 ano e meio, o Pedro parou de falar mamãe, parou de falar Lola, parou de falar vovó. Ele começou a ser uma criança introspectiva, né? Retraída. Entrava muito em crise. Um dos diagnósticos, ele chorava bastante, gente. Ele chorava bastante, entrava em crise, se jogava, batia a cabeça na parede, né? Até então eu achava que era coisa normal, que era birra de criança. Porque a Stephanie também teve uma época que fazia a mesma coisa. E outras crianças também, né? Porém, o que eu fiquei meio assim foi porque ele pegava a nossa mão e levava até os objetos, né? Ou nos puxava com o braço para poder ir até o objeto. E se a gente não adivinhasse o que ele queria, ele ficava bravo, esperneava, né? E o Pedro também era uma criança muito agitada, gente. Ele subia em tudo. Pensa, aquele toquinho de gente. Ele era muito pequenininho, né? Subia em tudo, subia na rack, subia na mesa. Meu pai se via doido com ele, porque meu pai sempre foi muito preocupado, né? Aí teve um dia que o meu pai, ele vendo uma reportagem sobre crianças autistas. Eu nem desconfiava, gente. Pra mim, né? Nem tchum. Aí meu pai falou, olha filha, vem ver essa reportagem aqui. Aí eu, ai pai, o senhor tá caçando coisa, né? Aí eu fui também me aprofundar mais nas coisas, eu fui me aperfeiçoar mais sobre o assunto. E, gente, tudo batia com o Pedro, né? O Pedro, ele não brincava com função com os brinquedos. Isso com 1 ano e meio para 2 anos, tá, gente? Ele não brincava com função, ele girava muito as rodinhas dos carrinhos. Ele não... Quando a gente chamava ele, ele não olhava. A gente morria... Ele tava aqui, ó, na nossa frente. Morria de chamar Pedro, Pedro, ele não olhava. Então, nisso eu vi que são coisas típicas de crianças autistas. Com 2 anos, eu já estava separada do pai dele e tal. Já estava morando sozinha com as crianças. E aí, com 2 anos, eu falei bem assim. Falei com o pai dele, falei com os meus pais que iria levar o Pedro numa fono. Pra ver, né? Tinha alguma coisa errada, porque o Pedro não falava, gente, com 2 anos. E eu vi as outras crianças, tudo já falando muita coisa, já formando aquelas 3 palavrinhas, né? E o Pedro não. O Pedro não se interessava por absolutamente nada, assim, de mundo de criança, sabe? Ele não se interessava. O negócio dele era coisa que girava e luzes. Ele vidrava ali naqueles negócios e ali ficava. Aí, gente, levamos o Pedro na fono. Aí a fono falou bem assim, ai mãezinha, não se preocupa não, né? Porque ele não interage com outras crianças, tem uma irmã mais velha, muito mais velha, então ele acaba não interagindo. Coloca ele na creche que ele vai falar. Pus ele na creche. Gente, o Pedro não falava.
não falou. Ele só veio falar mesmo, gente, com 3 anos. A partir de 2 anos, o Pedro começou a andar na pontinha do pé. Até 2 anos ele não andava na pontinha do pé. Ele só tinha esse negócio de pegar nossa mão e colocar lá no objeto pra gente adivinhar o que ele queria. Ele não falava, começou a andar na pontinha do pé. O Pedro, ele girava muito em torno de si, né? Ficava rodando que nem peão. E ele ficava assim, sabe? Ficava assim. Quando tinha algum barulho, alguma coisa assim. E ele ria muito sozinho, gente. Era engraçado que quando ele era bebê, a gente ia pra igreja, né? Cansamos de ir na igreja da minha mãe e o Pedro ria. Aí minha mãe falava: ah, ele tá vendo os anjos, ele tá vendo os anjos. Mas não, gente, eu descobri depois que é tipo de crianças autistas, né? Que eles riem do nada. Mas, então, gente, aí o Pedro, ele girava muito em torno de si. Ele só veio falar depois que eu coloquei ele depois que eu vim me mudar pra casa dos meus pais, por conta do apartamento que eu comprei, que eu financiei. Aí ele começou a falar porque ele interagia com as crianças da minha irmã, com as meninas da minha irmã. Então ele começou a se soltar mais, né? Aí eu coloquei o Pedro num período integral na creche. E aí as professoras todo dia reclamavam, né? Falava que o Pedro não interagia, de que o Pedro não socializava, de que ele não tinha coordenação motora para acompanhar as crianças, de que ele não comia nada, gente. E o Pedro ficava o dia todo sem comer nada. Aí eu tinha que sair, pegava ele 4 horas, né? E aí ele almoçava aquele horário, 4 horas da manhã. Até que a diretora me chamou em particular, né? Queria falar comigo. E aí eu fui até a escola conversar com eles. E ela falou, né? Pra mim poder procurar um profissional, porque o Pedro, ele anda na ponta do pé, não socializa. Essas coisas que eu acabei de falar pra você. E aí a minha irmã também, depois de uns dias, falou: Pan, leva o Pedro no médico, né? Procura um especialista, porque o Pedro, ele tá dando muita crise, ele não tá socializando com as meninas, quer bater. E aí fui procurar conversei com o pai dele, conversei com os meus pais, aí todo mundo se juntou, meu pai, minha mãe, minha irmã, pai dele, se juntou pra gente poder pagar a consulta particular, gente, porque se for depender do SUS, é mais difícil, né? Aí levei ele com a doutora Amanda Nogueira. Gente, ela é maravilhosa, ela é uma ótima profissional, atenciosa, amorosa e uma profissional excelente, exemplar. Eu levei, né, no caso, conforme eu fui falando, né, pra ela sobre o Pedro, ela vendo também o comportamento do Pedro na sala da terapia, eu levei um relatório da escola e aí ela fechou aquele diagnóstico. Gente, quando ela fechou esse diagnóstico, eu sabia que o meu filho era diferente, tá? Eu sabia que ele era diferente, mas eu me apegava com as coisas que ele fazia igual as outras crianças. Então era assim: o Pedro, ele é diferente nisso, porém nisso aqui ele faz igual as outras crianças. Então eu descartava aquilo que ele não fazia, que ele era diferente, e me apegava com aquelas coisas que ele fazia. Então, gente, eu tive que ser forte, né? Por mim, pelo Pedro, por todos os envolvidos. E minha luta, gente, é essa, né? Corro atrás das terapias, corro atrás do convênio. O convênio, como eu falei, ele é meio ruinzinho, mas, né, a gente tá conseguindo as terapias que ele precisa. Não tá tendo o tanto de horas que ele precisa, né? Mas as terapias que foram pedidas, ele tá fazendo. E é isso, gente. Hoje eu tenho o apoio dos meus pais. Graças a Deus, tenho o apoio dos meus pais, tenho o apoio da minha irmã, né? E o apoio também de outras pessoas com palavras, né? Porque tudo que a gente quer
após um diagnóstico é ser acolhida, é ser abraçada, é ter palavras, né, de apoio, né? Então isso eu tive bastante, tive das tias dele, da parte paterna. Então o acolhimento que eu precisava, assim, em palavras, eu tive, né? E hoje eu trabalho à noite, de madrugada, para poder conciliar junto com as rotinas, né, das terapias durante o dia, e também para ter uma renda a mais para me poder dar conta, né, gente? Porque pago convênio sozinha, pago os Uber, porque 2 vezes na semana, gente, é longe, né? É longe aqui da cidade onde que eu moro. Então é um custo-benefício bem grandinho. Mas Deus, né? Deus é a nossa força, Deus nos dá força para trabalhar, é o meu sustento, e é nele em que eu me apego, e é nele em que eu confio, né? E eu sei que todo esse esforço, né, que eu faço pelo Pedro, que eu faço pela minha filha, terá retorno. Eu vejo retorno no desenvolvimento do Pedro, né? Então, pra mim, isso já está mais do que pago. Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao diagnóstico, podem escrever aqui no comentário, que se der bastante comentário questionando, com dúvida, eu irei responder, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Ai, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que chegou aqui, né? Um mini tripézinho que tira foto pra poder nos auxiliar nessa nova etapa da minha vida. Que lindo! Rosa, minha cor preferida. Minha